Nós estamos exatamente nesse tempo, vou mostrar aqui, ó, nesse lugar aqui. Mas quando você olha a disposição de todas as tribos, gente, no deserto, em volta do tabernáculo, o que que fica claro que você está vendo? Você está vendo exatamente a forma da cruz, a obra da cruz. Porque quando você olha, você vê que lá em cima, lá no oeste, você vê Efraim, Manassés, Benjamim. Cá embaixo as tribos mais grandes no leste, Judá, Issacar, Zebulon. E da direita e da esquerda, as tribos que mais ou menos têm o mesmo, quase que o mesmo tamanho. Mas o que você vê representado, praticamente aí o quê? Parece não exatamente um hieroglifo, né? Mas praticamente a forma da cruz. Ou seja, quando nós quebramos esse caminhar dentro de uma prisão de tempo, você caminha dentro da revelação da obra da cruz. Nós caminhamos dentro da proposta da obra magna da cruz. Então, caminhar nos tempos e nas estações nos leva para dentro de Cristo. Isso é muito interessante, porque esse entendimento do que é estar em Cristo não é no sentido simplesmente de agora eu passei para o reino de Deus. Não, é estar dentro do coração de Jesus, das suas leis, dentro do seu sistema, dentro do seu governo. Esse estar em Cristo tem uma conotação muito poderosa e diferenciada. E a gente entende que essa questão do tempo, ele está muito ligado a um governo. Então, o governo de Jesus se manifesta dentro daquilo que nós entendemos que é temporal. E quando a gente entende que o tempo, num sentido cronológico, é uma pessoa, a eternidade também é uma pessoa e exerce influência sobre nós. E se a gente não discernir esse caminhar na obra da cruz, porque é tão tremendo que você vê que o apóstolo Éder, ele fala uma coisa muito interessante. Em Cronos, ele tem uma expressão, ele tem essa figura de destruição. Tanto que Israel andou 40 anos no deserto, passando pelo mesmo lugar. Aí mesmo o Senhor já mostra um desenho para a gente daquilo que a rebelião e a desobediência faz nas nossas vidas. O Senhor fez o quê? Destruiu uma geração. Então, a gente precisa entender que a obra de Cronos é destruir. Você sabe que Cronos está associada à figura de Moloque que come sementes, né? Que devora projetos, planos, sonhos, devora produtividade. Então, quando a gente olha para esse entendimento, onde você vê toda uma geração sendo destruída, porque ficou presa numa linha de tempo ou num paradigma temporal para ser destruída, para uma outra geração se levantar. Então, esse tempo cronológico, ele aponta para a destruição, ao passo que o seu filho, Kairos, né, que mitologicamente Kairos é filho de Cronos, Kairos aponta para aquilo que fica desconectado, para aquilo que você não consegue, é necessário estar, alinhar, conhecer, para poder se estabelecer. E enquanto isso, Aion, que é a eternidade, vai falar de multiplicação e ativação. Então, você vê exatamente algo muito poderoso sendo expresso na caricatura, digamos assim, da cruz. Mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, da tribo de Asser. E a tribo de Asser, ela está ali na transição de janeiro para fevereiro. Dan está na transição de dezembro para janeiro. Hoje, se você for olhar hoje, no tempo profético, nós estamos ainda dentro do tempo profético de Dan, ok? Mas já estudamos Dan, agora vamos estudar Asser. E o que Asser
tem para nos comunicar dentro desse tempo profético da estação de inverno, que você sabe que é uma estação de voar alto, é uma estação de aproximação, é uma estação de intensidade da adoração, de nos aprofundar no relacionamento com o Pai. E veja só que a Sé, num sentido, digamos assim, bem geral dos seus códigos, a Sé é a tribo que vai combater nas regiões celestiais por meio da proclamação. Daqui a pouquinho você vai entender o que é isso. Mas primeiro vamos entender as circunstâncias do nascimento de Assé. Assé foi o 8º filho de Jacó com Zilpa, serva de Leia. E o nome Leia significa cansada e enfraquecida. Então, veja só, o cara era filho, ele nasce de um ventre que a expressão da sua identidade é fadiga e fraqueza. E veja bem que Leia, nessa competição com a sua irmã Raquel, quando sua serva tem a criança, olha só o que ela libera. A minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Quem serão essas filhas? Seria, no caso, não só a própria Zilpa, como Raquel e a serva de Raquel. Então, as minhas rivais vão me ter por uma mulher abençoada. Então, essa identidade que Leia dá para Sé é uma identidade de um gozo, um contentamento, uma alegria pautada naquilo que ela vai confrontar outras pessoas, com base naquilo que ela vai se estabelecer em detrimento do sentimento de outras pessoas. Então, digamos assim, a tristeza do outro é a minha felicidade. E essa foi a identidade que ela dá para a Sé. E quando então a gente entende a Sé como esse fruto de amargura, como esse fruto de rejeição, dentro de uma identidade que está distanciada da ativação em Deus para o qual ele nasceu para exercer, ele significaria isso daí. Uma felicidade, uma alegria, mas, digamos assim, pautada naquilo que eu me alimento da tristeza do outro. Mas veja só que coisa tremenda, só se alegra com a dor de alguém, só consegue se estabelecer quem está gerado através de fraqueza e de cansaço. Ou seja, uma pessoa que não tem vida, não tem energia em si. E aqui a gente já tem um código para a gente poder pegar, porque nós precisamos entender que o Senhor está falando o quê? Jamais o perfil de um servo de Deus é ter a sua satisfação e a sua alegria por aquilo que ele prova para o outro, por aquilo que o outro tem que reconhecer dele. Que, digamos assim, que ele vê que ele é maior, que ele está suplantando, que ele está humilhando ou diminuindo o outro. Então, aqui, o verdadeiro desejo de Leia era que todos a vissem como maior, como superior, como mais empoderada do que a sua rival, que era a sua própria irmã. E aí, seguindo, mas veja só, vocês sabem muito bem que houve um momento que Deus usa a vida de Jacó, o pai desses 12 homens, e ele diz, vem cá, filhos de Jacó, que Israel, seu pai, vai profetizar para vocês. Agora não é mais uma identidade de um ventre profético, ou, na verdade, de um ventre estéril, de um ventre fraco, de um ventre cansado, um ventre que vive com rixa e rivalidade. Agora, ele vai gerar uma nova identidade sobre esses filhos, apontando um destino. E Jacó tinha sido gerado pela obra de transformação do seu DNA, pela obra que o anjo mexeu na sua identidade no Vale de Jaboque. E o que Jacó pronuncia para os seus filhos? Assé, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Olha só que coisa tremenda. Jacó profetiza para o seu filho que ele seria abundante e ele motivará delícias reais. Isso aqui vocês vão entender daqui a pouco, esse motivar
delícias reais. Porque é a motivação que é o centro da manifestação de todas as coisas da nossa vida. É a motivação por trás daquilo que nós fazemos que vai determinar se a coisa está em ruínas ou está sendo bem sucedida. O perigo é que tem coisas dando certo ainda que a motivação esteja errada. E aqui está a cilada das trevas, porque muitas das vezes, porque a coisa pode estar dando certo, ainda que a motivação seja errada, seja pecaminosa, não significa que Deus está se agradando disso, que Deus autorizou isso e que Deus abençoou isso. A maior estratagema das trevas é exatamente nesse engano, naquilo que está fora de um propósito, naquilo que está fora de um princípio, a pessoa ser bem-sucedida. É aqui que está o maior perigo. Porque ela não está fazendo por aquilo que é, na verdade, uma essência que vem do trono, que vem do altar. Mas ela está fazendo motivada por alguma coisa a nível pessoal ou demoníaca ou animal na sua alma, mas pensando que está agradando a Deus. E aí você vê profetas, você vê pessoas... Gente, eu conheço profetas que saem por nações... Mas a pessoa, na verdade, ela tem idolatria de mostrar para os outros de que tal coisa aconteceu porque foi ela que foi fazer. Porque foi ela que fez o ato profético. Porque foi ela que foi, digamos assim, o articulador da grande revelação. Foi Deus me usou, fui eu que fui o portal para Deus fazer isso. E, na verdade, isso é um princípio do principado, porque ela está operando debaixo da mentalidade do principado de Astarote, que é essa falsa estrela, esse falso brilho, essa necessidade de brilhar. Essa necessidade de ser reconhecido, de ser fama. E esse ego profético seduz essa pessoa. E, gente, o perigo é que dá certo. O perigo é que dá certo. Mas entende que são obras que serão queimadas porque não são obras de ouro, são obras de palha. São obras que serão destruídas. Então, está fazendo, mas vai ser queimado. Olha só isso. Agora, veja bem que quando Jacó libera uma palavra, uma revelação, um destino profético sobre o seu filho, e que verdadeiramente se cumpre, a tribo de Jacé, ela foi uma tribo que recebeu uma das porções de terra mais férteis de toda Israel. Nessa terra, gente, se produzia trigo, pão, óleo e vinho. A abundância era tanta que Jacé podia distribuir suprimento para as demais tribos. E foi exatamente nessa região que Jesus realizou o primeiro milagre e se revelou como o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Olha só a unção que há no código dessa tribo. Uma unção de não só gerar para si, mas gerar para derramar, gerar para compartilhar. Gente, trigo fala de alimento, pão é alimento, trigo sustento, óleo, unção e vinho, alegria. Sangue do Cordeiro. Então, na verdade, trigo e pão, Jesus, óleo e vinho, Espírito Santo. Então, é a vida e a palavra, a vida e a unção liberada nessa tribo. Seguindo, agora veja o que Moisés libera sobre a Sé. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Está lá em Deuteronômio 33:1. De Assé disse: bendito seja Sé entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Ou seja, Assé fala de um manto de pacificação. Assé fala de um andar, de um caminhar, numa unção que leva paz, reconciliação. Seguindo. Olha ainda o que 1 Crônicas 7:40 fala sobre Assé. De todos estes foram de Assé. Agora, gente, isso é profético demais. Vocês pegam esse código aqui, vocês vão entender isso daqui a pouquinho na frente. Pega isso daqui. Todos estes foram os filhos de Assé. Deixa eu até aumentar aqui a tela. Chefes das famílias.
escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes. Uau! Assé recebe uma unção de exercer um lugar, aí, veja bem, hein? De cobrir príncipes, chefe de príncipes, escolhidos e valentes. Ou seja, Assé fala de um povo selecionado para ocupar um lugar aonde vai se gerar unção, vai se gerar atuação do Espírito Santo, vai se gerar provisão, manifestação do alimento de Deus, porque são homens selecionados, mulheres escolhidos para estar na linha de frente, chefiando príncipes. Mas vocês vão entender por que chefiando príncipes. E agorinha, primeira coisa que a gente vai considerar é o estandarte de Assé. E por que o estandarte de Assé é importante? Primeiro que nós temos que ter aquela palavra na mente que o próprio Senhor diz que todas as tribos terão que ter a sua insígnia, a sua marca, o seu código, né? O seu estandarte, a sua bandeira. Então, o que significa uma bandeira de uma igreja? O que significa uma bandeira de uma nação? Significa o estandarte, significa, digamos assim, o propósito dessa nação. Está expresso ali na sua identidade. E o estandarte de Assé é exatamente pão e vinho. Ou seja, purificação e palavra, vida e palavra, aliança. Pão e vinho, queridos, era o que a palavra chamava de kiddush. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão escrevendo. Cadinho. Aleluia. Amém, verdade. O que acontece? O pão e o vinho, que é o kiddush, era celebrado, assim, era milenar. Não se escandalize com o que eu vou te ensinar agora, mas essa questão, quando você fala bem assim, que Jesus pegou o pão e o vinho, e fazer isto em memória de mim, e ali se estabeleceu a Santa Ceia, não, ali não é a Santa Ceia. Ali Jesus está estabelecendo o kiddush agora como aliança, porque o kiddush é o pão e o vinho que o Senhor, que várias civilizações, tanto que lá em Abraão, quando Abraão guerreia contra aqueles 5 reis, e Melquisedeque, né, ele vai ao sacerdote da ordem de Melquisedeque entregar o dízimo da guerra, eles tomam o kiddush. O que é isso? É o pão e o vinho. Era comum naquelas civilizações, antes de toda a refeição, antes de toda a ceia, que é comer tudo que estava exposto na mesa, se pegar pão e vinho e representativamente consagrar ou agradecer ou ofertar aquilo que eles criam como divindade. Então, o kiddush era a forma mais comum de várias civilizações antigas celebrar aliança. Quando o rei queria entrar em aliança com o outro, eles comiam pão e vinho, ok? Então, o kiddush, por isso que Jesus diz, este é o sangue da nova aliança, aleluia. Jesus agora pega aquilo que era um costume, uma tradição, e estabelece agora um novo sentido e um novo padrão. Então, a ceia era o alimento, e o kiddush o Senhor estava dizendo. Agora, o kiddush tem outro sentido. O que vocês faziam como civilizações, como uma mera cultura social, como uma cortesia entre reis, entre nações, agora vocês vão fazer como uma aliança do meu sangue com vocês. E a Sé exatamente tem essa natureza de expressar esta aliança. Vamos lá, só voltar aqui. E olha que interessante. Qual é a letra Token, ou a insígnia da tribo de Assé? É exatamente o Tissad. Esse Tissad, ao longo dos tempos, ele tinha essa forma primária, mas depois ele foi mudando para se parecer com esse Yzinho na nossa linguagem.
E o que é o Tzad? A letra Tzad simboliza o verdadeiro Tzadik, ou o justo. E o Tzadik é o alicerce do mundo. O Tzadik, consumado da geração, personifica a árvore da vida no jardim do Éden, onde todas as árvores correspondem a almas justas. Quando nós falamos de Tzad, então tem essa característica de, em Assé, ter um código de se manifestar um peso de justiça. Mas vamos ainda caminhar nas revelações do que é a letra código. Tzad também aponta para uma árvore. E Tzad também é a figura que aponta para uma pessoa orando. Ou seja, nós somos potencializados pela força da oração. O Tzad, que é o código de Assé, lembra lá atrás que eu falei que Assé é chefe de famílias, escolhidos, valentes, chefes de príncipes. Por quê? Porque Assé são pessoas escolhidas, carregam essa unção de levantar um perfil protetor intercessório sobre pessoas. Assé carrega uma liderança de proteger príncipes. O que você quer dizer com isso? Muitas das vezes, querido, você está olhando, nossa, o seu pastor, o seu líder, aquela pessoa está ministrando que é uma bênção, uma glória, e está indo para as nações, e todo mundo atrás, e nossa, fulano é uma bênção. É uma bênção, mas existe um código por trás do fulano. São as pessoas chamadas na unção de Assé que sustentam ele na intercessão. Assé é chefe de príncipes, aleluia. Ou seja, a você que ora por alguém, você que geme pelo chamado de alguém, você que blinda o ministério de alguém, a Bíblia chama você de chefe de príncipes, aleluia. Homens valentes, porque não é qualquer pessoa que se coloca numa muralha para blindar alguém. Veja bem que todo rei que saía para a guerra, existia aquele grupo de guerreiros que eles eram específicos para ficar em volta do líder, guardando o rei, para proteger o rei de ser alvejado no arraial de combate. E quem é essa pessoa? É esse intercessor. É essa pessoa que está batendo de frente, quebrando uma resistência para abençoar o chamado de outro. Ou seja, o outro é príncipe, mas porque tem uma unção de Assé. Tem alguém blindando ele, chorando por ele. E se vocês não conhecem, eu quero apresentar para vocês aqui o irmão Giovanni, a irmã Karine. Eles são líderes do grupo de guardiões da unção da FCOL. Então, é incrível. Ela é da tribo de Assé. Meu Deus do céu. E Deus a levanta com esse chamado. Deus mostrou para ela a necessidade de ter um grupo que orasse só pela FCOL, blindasse, guerreasse contra tronos. E Deus deu pautas de orações e para que esse grupo ora, gemer toda semana abençoando a FCOL. Então aí você vê, nossa, pastora Josiane, ai que benção é quem está por trás de mim, meu irmão, benção é quem está me sustentando na oração, bênção são esses chefes, esses valentes, esses escolhidos que o Senhor liberou com derramou essa unção de vinho, óleo, pão e trigo. Aleluia. Porque são eles que geram unção na nossa vida. Aleluia, são eles que geram em oração palavras que o Senhor vai nos dando para trazer revelação. São eles que liberam a atuação do poder do sangue do Cordeiro através das nossas vidas. Esta pessoa que está nesse lugar, entende isso? Porque a unção do Tzad, desse justo, desta oração, é a força da intercessão que libera o teto e deixa o ambiente favorável.
Porque este nível de oração intercessória é a espada que Deus usa para cortar os segundos céus. E quem que está lá no segundo céus? Exatamente o trono que a Ser confronta, Urano. Exatamente o trono que a Ser combate. E vocês vão ver daqui a pouco como que esse trono atua. Então, essa oração, essa intercessão rompe com as influências dos ares. É a oração que rompe o caminho de Fátima. Quem é Fátima? Fátima é aquela que bloqueia a revelação e traz dureza no coração das pessoas, esfriando a oração. Olha isso. Ou seja, aquele que está mais, digamos assim, impetuoso, traz bloqueio na revelação, traz dureza. E para aquele que está mais, digamos assim, vivo, ativo, esfriamento. Gente, que tempo é esse? Nós temos visto pessoas dizer, ai, tô frio, tô desmotivado, tô cansado, não tô com ânimo, não tô com força. Agora, presta atenção. A unção em Assé é pão, óleo. Ou seja, o que vai gerar força, o que vai gerar ânimo é o poder da intercessão e da oração. E o comando de Fátima vai tentar bloquear isso. E Fátima é exatamente quem? A esposa de Urano. Tá entendendo isso? Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Meu chat. Não vi. Bem, vou seguir. Ainda estudando. Agora apareceu para mim. Tremendo, pastora. Amém. Glória a Deus. Ih, meu irmão, vai ficar mais quente ainda. Tem muita coisa poderosa. Olha só ainda o que a letra Token de Acer comunica. A letra Token de Acer, Tsad, aponta para o quê? A formação dessa letra é formada pela letra Nun, que é semente, e o Iod, que é uma mão. Essa mão do Iod, ela representa o quê? Representa as mãos estendidas para adorar e as mãos também estendidas para guerrear, para combater. Então, o Tsad fala exatamente da nossa adoração, da intercessão, dessas mãos estendidas para combater, fazendo o quê? Faz com que a nossa oração seja uma semente. Porque o Iod, ou melhor dizendo, o Tsad, também tem a representação profética de ser uma árvore. Ou seja, essa árvore que por essa semente vai germinar os propósitos do Eterno. Olha só, queridos, o que Provérbios 28:9 diz. Lembra que a unção em Assé é pão e trigo, e também é óleo e vinho, ou seja, olha só o que está dizendo o texto de Provérbios 28. Pão fala de palavra. Fala daquilo que eu me exponho a escutar. E a fé vem pelo ouvir pela palavra. Eu alimento, eu nutro a minha alma, o meu espírito com a palavra. Para quê? Através da palavra eu vou fluir em unção e poder. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja bem, a pessoa que não se expõe ao entendimento, à revelação da palavra, ela vai orar e orar sem entendimento. E sabe o que significa essa oração abominável? Repugnante, abominação, coisa abominável, num sentido de ritual, referindo-se a um alimento impuro. Então, a própria oração em si te alimenta. A própria intercessão em si te alimenta. E olha só, tipo, referindo-se a um ritual de ídolos, casamentos mistos, num sentido ético, referindo-se à impiedade. Ou, irmãos, aquilo que eu vou gerar em oração, mas sem ter coligação, correlação, sem ter fundamento com a palavra de Deus, na verdade a pessoa está tendo uma intimidade, porque a oração também é intimidade, e nessa intimidade é uma intimidade mista, ela está se relacionando com ídolos.
Não é com o Senhor. Então, eu preciso me expor à palavra, porque a palavra vai me direcionar como orar. Se não sabe orar, ora a Bíblia, que é a própria palavra de Deus. Olha o perigo. Então, até muitas das vezes, tem gente que ora, irmãos, pensa num povo que gosta de orar. Conheço gente, irmão, que ora ali 2 horas, tranquilo. Mas não se expõe à correção, não se expõe à revelação da palavra, não deixa a palavra alinhar a sua alma que está desestruturada, não deixa a palavra corrigir, não suporta ser corrigido por uma pessoa. Não suporta ouvir isso aqui está errado. Isso aqui é contra a palavra. A sua alma está disfuncional, funcionando assim. O seu temperamento com esse tipo de manifestação não está revelando as sementes do fruto do Espírito em você. Então, antes do fruto tem que vir a semente. E a semente, ela vem, ela aflora e se manifesta por aquilo que eu levanto em oração, em adoração, em batalha espiritual, aonde Deus vai pegar a minha oração, a minha intercessão, transformar numa semente que vai manifestar muito milagre. Então é muito perigoso. Por isso a Bíblia diz o quê? Cresça na graça e no conhecimento. Então não adianta ter um desequilíbrio espiritual. Deixa eu entrar aqui no chat para ver o que vocês estão falando. Aleluia. Mateus, a letra SAD, ela só está sobre a pessoa que nasceu sobre o mês. Sobre o mês, não é isso, pastora? Sim. A letra de SAD é sobre quem está operando nesse mês relacionado à tribo de Asser, ok? Porque é a letra código de Asser. Então, seguindo, a letra token de Asser ainda fala de um anzol. Ela tem a figura expressa de um anzol. Ou seja, um anzol ou um tipo de busca. Na oração eu lanço. E Jesus diz o quê? Vou vos fazer pescadores de homens. Então, vocês vão buscar, vocês vão lançar. Esse tempo, o tsad também significa um tempo que aponta para o reino. Como? Agora a gente volta lá em cima. Esse senso de orar, no senso de o justo, esse sentido de um justo que intercede, mas que nível de justo é esse? A justiça de Deus, né? Você sabe muito bem o que a palavra fala, é que cuidemos dos órfãos, das viúvas, o evangelho é isso. Mas essa justiça de Deus aqui, que se expressa no tzadik, essa pessoa justa que ora, não é essa pessoa que ela tem pedidos relevantes na oração. Não. É a pessoa que ela ora segundo a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Está lá em Mateus, capítulo 5, vamos lá? Está lá em Mateus, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir logo aqui. Só um minuto que eu quero mostrar um negócio para vocês. Que intercessão é essa? Que oração é essa que te torna justo? Vamos lá em Mateus. Você sabe que Mateus está falando do Sermão da Montanha. Então, lá vem. E o Sermão do Monte não é fácil, não. Aleluia. No Sermão da Montanha, vou pegar aqui Mateus, capítulo 5, vou pegar ali pelo versículo 2. Vou compartilhar essa... Vocês estão vendo essa tela aqui que eu tô, gente? Não, né? Tá na tela antiga, né? Deixa eu colocar na tela que eu tô aqui. Agora todo mundo está vendo. Olha só no versículo 2. Vendo Jesus as multidões. Deixa eu só.
Vendo Jesus, Nossa, multidões subiu ao monte, tem alguém. Ai. E subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra que a letra tem um sentido de um tempo que aponta para o reino. Dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Olha como tem tudo a ver com a fé, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A oração desse Tissad, desse justo, que gera sementes poderosas, significa um nível de oração aonde eu abençoo quem me persegue, aonde eu abençoo quem fala mal de mim, aonde eu bendigo quem fala mal de mim. Não é a oração de que Deus me justifica, o Senhor é a minha justiça, mostra para aquele pessoa, para aquele líder, para aquele... Não é essa oração. É a oração onde eu me humilho, eu abro mão da minha razão para deixar de pedir para mim, para gerar para o outro bênção, sendo que o outro me ofendeu, sendo que o outro me machucou. Esse nível de oração é que torna a sua oração justa. É aí que está o perigo daquilo que nós falamos aqui atrás, dessa oração abominável, que, na verdade, ela está cheia de um peso, de uma dor, de um sentimento de justiça própria. Lembra que nós estamos em inverno e na tribo de Dan, que é a primeira tribo ativadora dessa estação, da bênção de um novo ciclo, a Dan fala da forma com que eu vou enxergar ou interpretar as coisas que estão acontecendo na minha volta. E Dan confronta quem? Dan confronta, deixa eu compartilhar com vocês aqui mais uma vez. Dan confronta exatamente, cadê você, Dan? Aqui, ó. Jano, Moloque, Cronos, porque se eu não ver, se eu não interpretar as coisas que aconteceram comigo até esse tempo sobre um prisma divino, uma ótica divina, eu vou levantar um senso de justiça, eu vou levantar um senso de mecanismo de defesa dentro de mim, de justificativa, e isso gera uma rebelião, porque eu estou idolatrando as minhas razões, e isso já leva uma entrega das sementes da próxima estação para Moloque. Por isso que é tão importante nós entendermos que, olha bem, o símbolo ou estandarte de Dan, balança justa, uma balança equilibrada, ou seja, que julgamento eu estou fazendo é sobre a perspectiva do olhar de Deus sobre as pessoas e sobre as coisas, ou esse julgamento é sobre as perspectivas da minha ofensa e das minhas razões. Irmão, a pessoa que, quando a gente se ofende, o maior sintoma de imaturidade é a ofensa. Porque o coração que se ofende é a maior mostra de alguém, a maior revelação de uma pessoa que ainda é indisposta a ser tratável. Agora, quando você sabe dar uma resposta para a ofensa, uma resposta bíblica para a ofensa, isso significa maturidade. E é onde a sua oração é uma oração justificada.
Porque você vai orar, não permitindo que cresça dentro de você as águas de amargura. E, gente, esses tronos, exatamente que eu acabei de mostrar agora, Moloque, Leviatã e Urano, eles atuam dentro da estação no comando de águas, mas águas de cima relacionadas à nossa alma, às nossas emoções. Então, exatamente um trabalhar nesse período para que as nossas emoções fiquem descompensadas e eu passe a orar com base na minha justiça. Deus, o Senhor não fez, eu orei esse ano todo. Deus, eu gerei expectativa que dessa vez ia acontecer e não aconteceu. Então, na verdade, eu estou culpando o Senhor. Então, a perspectiva da leitura circunstancial é com base na minha sensação de revolta, de frustração, não no tempo. E quem está se alimentando disso? Moloque, que já devora a semente. Por isso que eu preciso enxergar as coisas. O que vai me tornar justo é a revelação, é o entendimento circunstancial com base naquilo que Deus está vendo, não naquilo que eu estou sentindo. Por isso que esse justo, esse tzadik, é o que ora pelos inimigos. E essa oração vai fazer com que as águas da alma não se agitem, não multipliquem, não vire aquela praia com aquelas ondas violentas, torrenciais, destruidoras. Não, porque vai fazer o quê? Acalmar o interior. Gente, é difícil, mas deixa eu te ensinar uma estratégia. Você vai precisar orar por alguém que você te magoou, que te feriu muito, para você treinar a sua alma a ficar abençoada, a liberar essa pessoa. Você pega a foto dela, bota assim num lugar, bota a foto dela e começa a orar olhando para ela, para a foto. Começa a declarar para a foto, eu te abençoo, eu te perdoo, em nome de Jesus você não me deve nada, eu abençoo a sua família. Qual é a prova que a sua oração é uma oração justa e que Deus está recebendo? Você está se tornando tzadik que vai liberar sementes de vida e de unção sobre você. É exatamente a oração em que eu peço bênçãos de Deus, não para mim, mas para o meu inimigo. Eu abençoo a família do Cabra. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Sei bem esse mistério, né? É por isso que a água é voando, é por isso, querido, porque agora o olhar é lá por cima. Agora a visão não é das coisas que estão aqui embaixo. A perspectiva tem que ser do alto. E é isso que nos leva para esse ambiente de proximidade com o coração de Deus. Então, esta oração que eu abençoo o inimigo é que vai manifestar paz dentro de mim. É que vai manifestar shalom, que vai me colocar no lugar de shalom. Essa alegria que é simirá. Essa unção que vai derramar sobre mim. Seguindo. A letra toque ou insígnia ainda fala de quê? Lá no Salmo 119, cada um dos 8 versos a partir do 137 começam com a letra de Sad. E nos dão a noção que podemos ser presos, ou no sentido fisgados. Não só podemos fisgar coisas boas, mas também, olha só, podemos fisgar dificuldades, desejos e a justiça do Senhor. E aí, vamos lá. A Sé confronta quem? A unção de Assé confronta exatamente qual trono? Confronta Aquário ou Urano. E quem é Aquário? E aqui você precisa entender uma coisa um pouquinho complexa. Aquário, ele tem 2 sentidos. Aquário tem o sentido de ser uma era, e uma era de 2000 anos, ok? Essa era de Aquários entrou dentro do calendário nosso, cronológico, a partir do ano 2000, porque as eras são contadas de 2000 em 2000 anos. E o sentido também de Aquário como trono que atua num período do mês. Então, nós vamos entender exatamente essas 2 formas de atuação de Aquário, ok? Como era e como trono. Como era
é uma das chamadas eras cósmicas, a era de Aquários, um conceito astronômico e astrológico. Elas são definidas principalmente a partir da relação de dois movimentos da Terra com as constelações zodiacais. Nos anos 60 se popularizou a crença de que essa nova era traria uma nova fase para a humanidade. Trouxe mesmo, porque a era de Aquários fala exatamente da atuação de demônios que vão atuar a nível mental. Eles não entram, eles não se manifestam em pessoas, mas eles mudam conceitos, eles mudam construção de pensamento, forma de uma sociedade pensar. Então, como que se constrói uma era? Primeiro, você vai entender que é a partir do movimento que a Terra faz. Veja bem que a Terra faz 3 movimentos específicos. O primeiro é o movimento de rotação, que é a volta que ela dá em 24 horas, que define dia e noite. O segundo é o movimento de translação em volta do Sol, que é 365 dias. E o terceiro tipo de movimento é a precessão equinocial, ou seja, de acordo com o ponto equinocial, ou é uma linha imaginária no que corta o planeta Terra, de acordo com o nascer do Sol, da área em que o Sol vai nascer, para frente de que se determina o começo da era. Então, se o Sol começar a nascer na frente da constelação de Aquário, se define a era de Aquários, ok? Isso é uma forma bem grotesca e simplória de se imaginar, de se ver. Então, assista rapidinho esse vídeo aqui, só para vocês entenderem essa questão da era, tá bom? Como que se forma uma era? Presta atenção nessa aqui, ó, nesse NEP, essa linha aqui, ó, e corta ao meio. Então, considera-se para a NASA que a Terra ela é inclinada, como se ela tivesse lateralizada. E ela faz essa rotação, esse movimento. Só que no decorrer desse movimento, ela faz outros movimentos. Então, esse movimento é o tempo que ela vai passando entre as constelações zodiacais e vai se formando um outro círculo aqui em cima. Porque essa outra linha vai pontuando. Então, ela leva cerca de 26 mil anos para dar a volta em todas as constelações. Então, ao passo que ela vai dando a volta circular, né, em volta em relação às constelações zodiacais, a linha imaginária que corta a Terra também vai formando uma outra linha aqui em cima e vai se marcando também aqui em cima a constelação correspondente. Bom, não sou astrônoma para explicar isso com muita propriedade, tá bom, gente? Então, é uma linguagem bem simples para vocês entenderem. Então, a cada 2.000 anos é o tempo que ela leva de uma constelação para outra. E aí, eu acho que eu quero dar uma pausa aqui rapidinho. Uma coisa interessante que o Rebolo fala é que qual é o problema dos tronos ao passar nessas constelações? É que quando a Terra está passando, né, dependendo do eixo da Terra passando em frente às constelações, o portal da constelação se abre para se drenar da Terra, ok? Seguindo. Porque isso são demônios, tá, gente? Ou seja, a linha imaginária foi dando uma volta e se parou. Lá, a cada 2.000 anos, ela vai passando entre uma constelação e outra.
e parou na constelação de Aquários. Saímos da constelação de Peixes, entramos na de Aquários. Exatamente. Ok? Vamos voltar. Peraí. Aí. Bom, ou seja, de 10.001 a 8.000 antes de Cristo era Leão. Câncer, 8.000 a 6.000 antes de Cristo. Gêmeos, de 6.000 a 4.000. Touro, de 4.000 a 2.000. Em 2000, de 2.000. Aí Jesus, 2.000, Jesus nasce. Então marca, não é 2.000 agora não, tá, gente? Lá atrás. Jesus nasce. Então o ano começa a se contar a partir do ano 1, porque antes era decrescente, agora é crescente. Então, de Peixes a 2.000 anos depois de Cristo, termina Peixes e entra Aquário, que foi agora 2.000, 2001, e cresce que Aquário vai de 2001 a 4.000, ou seja, estamos aqui. Eles acreditam que Capricórnio entra, né? Mas eu não creio que entra, não. Em nome de Jesus. Vamos lá, então. Estamos, então, dentro de um contexto astrológico na era de Aquários. E esta era representa uma influência de espíritos que atuam na dimensão dos ares, ou na mente. Por que na mente? Fulano está com a cabeça voando nos ares. Então, exatamente esse sentido de mentalidade. Na verdade, não tem conotação com água, mas no sentido de era, tá? Mas conotação com elementar ar. Esses comandos espirituais que atuam na mentalidade, na forma com que as pessoas pensam, influenciando toda uma cultura, toda uma mutação dos pensamentos. Então, quem era Aquários? Antes de eu falar quem era Aquários, gente, observa de 2000 para cá. Olha, presta atenção nisso que eu vou falar agora. De 2000 para cá. Como que a libertinagem sexual tomou uma expansão tão grande? Eu fiquei horrorizada que me comunicaram que até que perto da minha casa, um grupo de adolescentes de movimento LGBT, adolescentes LGBT, se reúnem uma vez por mês e eles praticam sexo a céu aberto, menino com menino, menina com menina, menino com todo mundo, a céu aberto, e usam apetrechos de sex shopping, vibrador, isso a céu aberto. Gente, antigamente a sociedade não tolerava uma coisa dessa. Ver um casal gay de mão dada se beijando na rua, ou qualquer coisa que fosse um atentado ao pudor. Nem existe mais essa palavra. Porque a mentalidade desses espíritos dos ares é fazer com que a mente das pessoas aceitem o profano como comum. Então, quem era Aquário? Aquário era uma entidade na mitologia grega que era amante e copeiro de Zeus. E isso indica a sua distribuição, a sua potencialização e disfunção na identidade sexual, o que ficou evidenciado a partir do ano 2000 com uma mudança radical na visão da sexualidade na sociedade. E vai piorar. Portanto, nós podemos concluir que nós estamos sendo bombardeados e sofrendo um verdadeiro ataque no modo de pensar, na construção das ideias e, consequentemente, nas nossas decisões e atitudes a partir dos pensamentos. Os elementares dos ares atuam na influência dos pensamentos. E quem são eles? Os sílfos, zéfiros, fadas, seres que trabalham ativando infantilidade, ou seja, é uma sociedade que quer ter um senso de se comprometer, que está pronta para viver todas as suas paixões, mas também não querem assumir a responsabilidade disso. Ao mesmo tempo, estão presas na infantilidade. E isso significa a indisposição de crescer. E essa falta de indisposição de crescer na maturidade, principalmente na maturidade mental. Gente, quantos meninos, filhos aí de vocês, são meninos que, na sua época, se acordava às 6 horas da manhã, 5,
11 horas você já tinha feito um monte de coisa, já estava cansado de tanto trabalhar. Hoje, os jovens estão acordando 1, 2 horas da tarde. Por quê? Passam a noite toda brincando de videogame. Não querem compromisso com nada. A maioria não quer saber de trabalhar. Não estão preocupados com a vida, com o amanhã, com a velhice. Porque parece que a vida deles vai ser uma eterna infância. Eles não vão ter que se comprometer com suas contas, com sua alimentação, com sua vestimenta, com nada disso. Então, veja só a mentalidade que a juventude está hoje. E salvo muitas exceções, graças a Deus. Mas da onde vem isso? Desse comando dos ares. Fazendo com que as pessoas tenham uma mentalidade promíscua, profana, mas não queiram crescer, não queiram ter compromisso com a vida. As pessoas querem se casar. Ou as pessoas querem morar juntas, elas querem ter vida sexual ativa, mas elas não querem aliança, elas não querem casamento, elas não querem ter que anular a si mesmas para poder manter uma aliança. Tá entendendo como é que... E é dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas estão lá, mas vivem amasiadas, mas não querem se casar. E quem atua nessa mentalidade? Aquários. Veja bem, como que esses elementais de aquários atuam, esses comandos dos ares, quem são eles? Elementais dos ares atuam na influência dos pensamentos, são silfos, zéfiros, fadas, seres que trabalham na infantilidade, impedindo que as pessoas cresçam, eles fecham a mente das pessoas ao aprendizado, prendem as pessoas nas cadeias mentais, fazendo com que as pessoas não consigam fluir no novo, bloqueiam os pensamentos, a criatividade, fazendo com que as pessoas se tornem levianas e sem buscar coisas profundas. Produz muita vontade de falar, fazendo com que as pessoas sejam conversadoras e triviais. Atuam no cansaço mental, na indisposição, fazendo com que as pessoas fiquem sem vontade de nada. Então, é uma galera que não trabalha, que não faz nada, mas só vive cansada. Fora quem realmente trabalha e também já acorda cansado. E também com manifestações de dores de cabeça constantes. Vamos lá, analisando aqui agora, Aquários dentro de uma visão zodiacal. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou explicar como Aquário atua, não só a nível de era, mas principalmente a nível zodiacal de trono. Aqui está o trono de Aquários, ok? Ou seja, são várias estrelas, são várias seres estelares, que a Bíblia chama eles de querubins, tá bom? Lá você pode ler isso em Jó, capítulo 38, a partir do versículo 6, em outros textos mais, que isso daí a gente coloca no trono sobre trono. Então, o que é o zodíaco? O zodíaco é uma linha imaginária criada em volta de todas essas estrelas que estão próximas, que estão juntas. Então, ela não é as Pleiades é outra coisa. Isso aqui é as constelações. Então, essas constelações, cria-se um desenho pela proximidade delas incrível. Esses desenhos tem uma forma geométrica mesmo. E olha só a forma geométrica que eles expressam. Aquário é esse cara aí com esse jarro jogando água. E por que esse jarro jogando água? Gente, exatamente esse senso de tempo, de comando das águas, agora no sentido de zodíaco, de águas mesmo, águas agora, águas de cima, como vocês estão vendo aqui, essa apresentação aqui que aparece ser mais aquela coisa celestial, divinal, endeusado, fala da alma, a forma com que ele mexe com as emoções. O espírito planetário, ou seja, o planeta que representa Aquário é o planeta Urano. Por que o planeta Urano? Porque você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. E eu te faço uma pergunta. Você sabe a forma do seu espírito? A forma do seu espírito é exatamente a descrição da forma do seu corpo? Não necessariamente. Nós não sabemos dizer isso.
Alguns dizem isso, que a alma tem a forma do corpo, principalmente dentro da questão hebraica, por causa daquele texto que Pedro, quando a igreja estava orando por ele, ele aparece e a menina olha, não, é o anjo de Pedro, ou a alma de Pedro. Então, faça uma associação em que o nosso anjo, que caminha conosco, teria a nossa forma. Pode ser, mas eu não creio. Eu acredito que ali era Pedro mesmo, não era o anjo de Pedro, né? Ou seja, todo ser espiritual, ele tem uma manifestação natural, ok? Ele tem uma forma com que ele, digamos assim, se materializa. Ele pode ser visualizado. E a materialização de Aquário é o planeta Urano, tá ok? E incrível, Aquário fala de água. E a água, olha a cor do planeta, azul. O Aquário ou Urano é a mesma coisa e tem uma outra terminologia dentro da mitologia grega, que é Febros. E quem foi Febros? Febros foi exatamente, ou Februários, que é da onde vem o nome fevereiro, tá bom? É em homenagem a eles, cultuando ele. Então, mês recebe o nome de um demônio, ok? De um demônio que é um trono, que atua na dimensão das águas e, olha só, ele derrama. Esse derramar significa uma potencialização. Porque se você for ver a água ela é uma condutora de energia. E ela é uma condutora que potencializa 4 vezes mais a energia. Então, Urano tem essa natureza de ser esse ser mitológico, esse espírito ou trono demoníaco, que ele potencializa a atuação dos demais. Ele também está associado à chocarrice, ele está associado a essa festa, ele está associado ao carnaval, tá ok? E vamos lá, então, estudando um pouquinho mais quem confronta Urano e por que a Ser confronta Urano. Bom, ele é um potencializador da força dos demais tronos, amplificando o seu poder de influência. Por quê? Se você for analisar essa figura aqui mitológica, Urano é quem está aqui no meio, aqui são os demais deuses, e ele, veja bem, ele está no meio do zodíaco, então é como se ele fosse um portal. Então, ele está no meio do portal, ele é quem interage com todos os outros para, digamos assim, canalizar, para potencializar a liberação das energias e das frequências dos outros. Olha isso. O que vai acontecer, então, com a Terra, nesse tempo agora, entrando janeiro, fevereiro? Então, gente, não foi à toa que aconteceu essa conjunção de Júpiter e Saturno. Não foi. E quem vai potencializar isso? Urano. E olha só o que significa a palavra Urano. Se você for ver se você pegar qualquer versículo da Bíblia, se eu pegar qualquer versículo da Bíblia que fale de céu, ter céu no Novo Testamento, deixa eu ir lá abrir aqui de novo, para você vir comigo aqui para o calendário. Calendário, vem. Oh, meu Deus do céu. O dicionário. Céu. Deixa eu trazer qualquer palavra aqui, céu. Principalmente no Novo Testamento. Deixa eu abrir aqui, já está no Novo, não. Aleluia. Ok, pegar aqui, ó. Pegar um texto lá de Apocalipse. Vamos lá. Aleluia. Aqui. Abri aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar para vocês verem. Bora. Olha aqui. Bom, deixa eu ver. Não vou ler o texto todo, não, tá bom? Carta da Igreja Filadélfia. Então, Apocalipse. Olha aqui no versículo
12. Ao vencedor, falou em coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei seu nome sobre o nome de Deus, o nome da cidade, meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Aí, quando você vai olhar o que significa a palavra céu no grego, é exatamente esse termo, Urano, ou Uranus. O que você quer dizer? Uranus, vamos ver o que significa Uranus. Espaço arqueado no firmamento, com todas as coisas neles visíveis. Universo, mundo, atmosfera ou firmamento. Região onde estão as nuvens e se formam as tempestades, onde o trovão e o relâmpago são produzidos, os céus siderais ou estrelados. Região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestiais habitam. Claro que nós estamos falando dos segundos céus aqui, ok? Mas ficou claro que o termo Urano, que é o mesmo que equivalente a Aquário, fala de céu. O que você quer dizer com isso, irmãzinho? Um céu que sustenta ou que está toda a amplitude do firmamento, tudo que existe. Então, o que significa esse Urano ou esse trono de Aquários? Está relacionado a como se fosse uma proteína de ligação que segura todo um citoesqueleto, para que fique tudo montado no lugar. Esse é Urano. Como é que você vai entender bem isso? Com essa figura. Tudo que está aqui no lugar. Mas, pastora, não é Deus que segura isso tudo aí, não? Lembre-se de uma coisa. Deus é quem criou todas as coisas. É Ele que mantém todas as coisas. O firmamento reflete a glória do seu poder, mas a criação foi contaminada, porque quando a palavra diz que a terra ficou amaldiçoada, não é só a terra, aqui, ó, planeta. Toda a criação ficou amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então, a conexão que nós precisamos fazer desse trono de Urano atuando é como se fosse um ser que ele interage com todos os outros. Então, se você vê um universo, uma galáxia, é como se você visse algo que sustenta tudo, que segura tudo, que interage com tudo. Ficou claro aqui? Assim, meu Deus, a irmã pirou na batatinha. Não, meu irmão, tá lá no grego. Tá lá na descrição do grego que eu acabei de ler para você. Urano significa algo que está firmado. Um firmamento que contém todas as coisas. Tá lá, você acabou de ver a tradução do grego, do que significa. Ou seja, o que é que nós precisamos entender com isso? Que a unção de Assé é uma unção que tem o poder, aleluia, de quebrar, de romper com o teto de Urano. Assé é o golpe que Deus dá. Lembra que a palavra do Senhor diz que sobre nós há um céu de bronze? Tá entendendo? Quando a Bíblia fala sobre o céu de bronze, quando Apocalipse fala que os céus serão enrolados. Deixa eu achar isso aqui para te mostrar. O que é esse céu ser enrolado? Toda essa criação contaminada, o Senhor vai enrolar, vai tirar e será novos céus e nova terra. Aleluia. Tá entendendo isso? Porque isso que está aí em cima está tomado pelo... tudo, irmãos, é constelação, é estrela, é planeta, é a demonhada. É tudo isso que está aí em cima, sobre a nossa cabeça. Meu Deus, e a nossa oração passa por ele. Sim, a intercessão, aleluia, é a espada que Deus usa para furar o bloqueio. A oração é o golpe que Deus dá nesse teto de bronze. Perfura o caminho, abre, aleluia, a rota. Por isso que essa unção de Assé confronta Urano. É a oração que oração que passa por esse lugar e não alimenta esses tronos? A oração do coração justo. A oração que se humilha. A oração que se quebra. A oração que reconhece que não é santo. Sabe aquela oração do fariseu?
Senhor, eu sou isso, eu faço aquilo. Olha só aquele ali, ó. Olha só como é que ele é. Olha lá, Senhor, nem vestido tá direito. Ó, tá orando todos descabelados. Sabe? Aquela oração que eu julgo o outro. E qual foi aquela que agradou o Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu não presto. Então, a oração que me torna justo é a que faz eu me denunciar. E isso rompe o bloqueio de Urano. Aleluia! Isso golpeia Urano. Isso, meu Deus, isso passa como uma espada. Aleluia! Por isso que você tem que orar. Ô, gente, quando a palavra do Senhor fala, é muito linda a palavra de Deus, que Daniel estava orando e o anjo que estava trazendo a resposta ficou preso por reis. Se você for lá no texto, a palavra diz que quem prendia, ele diz, eu fiquei preso por reis e foi necessário o Senhor, por causa da sua oração, porque você insistiu 21 dias, batendo no céu de bronze, aleluia, espancando Urano, o pai enviou um guerreiro, que aí eu fiquei preso por reis enquanto ele guerreava com o príncipe da Pérsia. Tá entendendo isso? Ou seja, aí o príncipe da Pérsia, quem é casado com ele? É a Fátima, o comando de Fátima. Esse senso, esse ataque para desanimar da oração, da busca. Por isso que é tão importante agora no inverno nós discernirmos a revelação dos códigos das tribos e entender quem vai atuar, quem é o trono que a tribo vai confrontar, porque exatamente nesse tempo de busca eu serei tentado a ficar cansado, nossa, um sono na hora da minha oração, na hora do meu propósito. Nossa, uma fadiga, uma mente pesada. Entenda quem está atuando. É Urano e Fátima. É o príncipe da Pérsia. Então, agora, como que Daniel venceu? Persistindo. É persistente. É a persistência, é a insistência que vai romper o bloqueio. Então, nós não conseguimos ver como que a nossa oração sobe. Agora, entenda uma coisa. A unção de Assé produz trigo, pão, vinho e óleo. Incrível! O óleo misturado com o pão faz bolo, com trigo faz pão. E o pão é tomado, não é a seco, é com vinho. Se torna aliança. O que você quer dizer com isso, pastor? Uma coisa muito simples. É que para que o óleo junto com o pão, transforma em bolo, junto com o trigo se transforma em pão, precisa ter fogo. Precisa ser quente. Precisa ser elevado a uma temperatura. Porque, então, o que rompe? A sua oração é fogo. Aleluia. Que sobe. É fogo. Por isso que nós precisamos discernir este poder de desfazer as obras de Urano, as obras de Aquário. Agora, entenda uma coisa. Aquário, atuando como era, ele vai atuar na dimensão dos ares, comando dos ares que influencia o pensamento. Agora, Aquário, na dimensão, agora eu vou voltar aqui com você. Na dimensão de comando de tribo ou dentro da estação, olha aqui, ó. Dan confrontando Moloque, que é o próprio Cronos, que se associa com quem? Com Aquários. Então, Aquários potencializando a obra de Moloque, para devorar a semente através do quê? Principalmente da associação com o Leviatã, que é o orgulho. Que depois, no fechamento da próxima, eu vou fazer a conexão entre os três, ok? A obra dos três juntos. Porque a tentativa de, no início da estação, Moloque devorar sua semente, porque você não está vendo sob a perspectiva de Deus, aquilo que Deus está vendo para manifestar na sua vida. Então, você não consegue orar, não consegue gerar, não entra no nível de renúncia, não entra no nível de intercessão, de gerar unção, aleluia,
de bater e confrontar a muralha de resistência em Urano. Por quê? Porque isso reforça a obra do orgulho de Leviatã. E aí, meu irmão, como que vai entrar na estação de primavera para guerrear? Como? Se a obra de Cronos prisionou no tempo, se não conseguiu gerar, não conseguiu orar, não conseguiu receber alimento da palavra, não conseguiu a alegria do Espírito Santo, não conseguiu romper com a resistência. E, principalmente, ficou seduzido pelo desânimo, pelo bloqueio na oração, pela frieza, que é a obra de Febros, ou de Urano, ou de Aquário, que é a mesma coisa. Facilitando o quê? Para Leviatã. Ou seja, não tem como entrar na estação aqui em cima, ajudar, para guerrear. Como é que adora? Se não gerou aqui. Tá entendendo? Então, eu preciso entender a seriedade desse tempo. Gente, dezembro a fevereiro. Começa a ouvir as pessoas. Como as pessoas estão, tô desmotivado. Por quê? Porque na mentalidade delas o ano está terminando, o ano está acabando. Ela não está andando dentro de uma visão profética que o ano vai acabar em fevereiro. Ela está obedecendo o tempo de Cronos. E o tempo de Cronos, agora em dezembro, ele está dizendo que está acabando. Então, na verdade, as pessoas não fecharam um ciclo de 12 bíblico. Elas estão presas num looping temporal, fechando um ciclo de 10 em 10, que parece que é 12. Porque dezembro não é 12, é 10. E elas estão presas dentro desse tempo, voltando e ficando aprisionadas nas situações e as coisas se repetindo na vida delas, sem elas perceberem o quanto estão sendo roubadas, saqueadas nos seus sonhos, nos seus projetos. Aí agora bate um senso de tristeza, de derrota, de frustração, de que eu lutei e morri na praia, nadei e não vi resposta da oração. Por quê? Porque orou, mas orou na hora errada. Buscou no momento errado, da forma errada, sem discernir contra quem estava oferecendo resistência contra você. Então, vai acontecer, sim, uma sutil obra contra a sua vida, para que você não esteja sedento para buscar faminto. E incrível, qual é o mês relativo agora à tribo de Assé? É o mês Shevat. E qual o que esse mês fala? O que ele tem de mais importante? Por incrível que pareça, todo dia 10 desse mês é exatamente um dia em que o judeu ele jejua, porque fala de um cerco, fala de um cerco de Babilônia contra Jerusalém, fala de uma coligação armada contra o povo de Deus, para levar o povo cativo. E incrível, o que Urano faz, gente? Exatamente, ele potencializa todos os outros tronos para fazer um cerco sobre a vida da pessoa, para levar cativa, para não entrar no novo de Deus. Então, agora é um tempo primordial. Agora é o tempo favorável. Eu espero que você tenha entendido, nas minhas simples palavras, o que o Senhor trabalha e traz para você dentro da revelação do que a Assé está liberando. A Assé é exatamente, Jesus, digamos assim, o combustível que vai trazer unção, alimento e alegria para a igreja. A oração, a intercessão. E a investida vai ser pesada para não orar, para não buscar. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui no chat. Opa. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Então é como desse espaço onde eles estão tivesse sido criado quando foram expulsos. Pegaram. Foram expulsos, eles tinham que morar em algum lugar, tá ok? Pegaram isso daí. Pega essa ideia aí que não tá errada, não. Tem como mandar os slides? Sim, eu vou compartilhar lá no grupo da FCOL, tá bom?
vai ficar salvo no YouTube? Vai, mas para os alunos da FCOL. Por quê, queridos? Por que eu não estou colocando os vídeos de tempo e estações público, tá bom? Eu posso até perguntar ao apóstolo Éder se ele me autoriza, porque quem fala mais disso é o apóstolo Éder. E isso é algo que eu estou colocando agora para completar a grade da FCOL para ficar completo. Nova era e tempos e estações, tá bom? Então, é um material cedido, ok? Então, em respeito ao apóstolo, eu não posso pegar o material dele e ficar, entendeu? Falar esporadicamente assim no meu YouTube, lá no canal da FCOL. Vai ficar para os alunos da FCOL dentro do YouTube, mas só para os alunos da FCOL, porque eles têm acesso. Entendeu? Porque fica não listado, mas não vai ficar público, ok? Vocês que estão aqui, podem entrar em contato comigo depois pedindo o link do vídeo que eu vou subir e eu mando para vocês o link, se vocês quiserem assistir novamente, tá ok? Então, pega essa revelação aí no Espírito, em nome de Jesus. Quem fica aí com esse negócio, nossa, que lua linda, nossa, cuidado, tá adorando demônio. A Bíblia deixa isso muito clara. Culto à lua, culto ao sol, porque hoje não estão aí para exercer o papel primário, que era só os luminares. Não, hoje eles são demônios, ok? Estão a representação física de demônios. Isso que eles são. E, infelizmente, é uma realidade que a igreja tem ignorado demais, esse entendimento de como que essa questão astronômica ou astrológica funciona. Tanto que quando você não é cristão, nossa, o meu signo é tal. Não, você não tem signo, porque senão você está dizendo que um trono tem governo sobre você. E aí, querido, nós saímos do governo do trono para entrar debaixo do governo da tribo correspondente. Mas eu sou só sacer? Não, você não é sacer, porque Jesus, ele é sumo sacerdote. O sumo sacerdote tem todas as pedras no peitoral dele. E agora Jesus tabernaculou dentro de nós. Então, nós somos todas as tribos, aleluia. Você tem a unção de todas as tribos dentro de você, não só de Asser, amém? Mas sempre tem aquela que fica mais latente, aquela que é mais forte. Então, pega o código da Sé, porque você foi eleito. Ai, Jesus, é muito sério isso. Ou seja, foi escolhido para ser a blindagem de príncipes. Então, deixa eu te falar uma coisa, raciocina comigo. Se você blinda príncipe, é porque você é rei, filho. Se você protege príncipes, é porque você é rei. Aleluia. Você tem uma unção de reino, de governo sobre a sua vida. Então, guarde a unção, sim, de pessoas que Deus te levanta para orar por elas, sabe? Para gemer por elas, porque o seu galardão é tão grande quanto o delas. Eu tenho certeza que lá no céu eu não vou ter inveja do galardão da irmã Karine, porque lá não tem isso, né, irmã? Nós estamos tudo crente, não tem... Mas eu tenho certeza que eu vou olhar para o galardão dela e falei, uau! Arrasou! Que bênção! Tremendo, porque um galardão de pessoa que ora. Então, pessoas que oram por outras, que sustentam em oração, que combatem as investidas que viriam sobre uma pessoa, porque está se colocando como escudo. Aleluia! São escudos de Deus, blindando pessoas e batendo na resistência de Urano. Ou seja, é a intercessão, é a oração da igreja que libera o caminho para a glória descer. Por isso que culto para mim, antes, sempre tem que ter oração, e é oração todo mundo andando e ungindo cadeira e declarando e mão para cima. Tem que estar batendo na resistência. Por quê? Porque o céu está pesado, está de bronze, não quer que a glória passe. E aí, quem vai liberar o céu? Quem vai abrir os céus? É a oração, é a intercessão dos santos, amém? Eu vou ficando por aqui, que o Senhor te mova, te blinde,
Fale cada vez mais, que você ore como um justo, abençoando na sua intercessão pessoas, gemendo, se arrependendo por pessoas, confessando o pecado delas, em nome de Jesus, gerando o favor do Senhor, a paz, a shalom do Senhor, a alegria, a simirá do Senhor na vida de pessoas. Que você seja um anzol que Deus vai lançar, aleluia, para trazer a manifestação do reino que Ele quer. Que a sua oração e intercessão seja a semente, aleluia, a mão do Senhor vai pegar a tua intercessão para manifestar coisas grandiosas. Amém? Deus abençoe